Boa noite, meu nome é Otávio Teixeira. Tenho 38 anos e atualmente resido em Guarulhos, um município situado no estado de São Paulo. Desde sempre, viajar tem sido uma das minhas maiores paixões e por muitos anos eu realizei esse hobby sozinho, até que minha namorada começou a me acompanhar. Como minhas férias no trabalho sempre ocorriam em dezembro, eu passava o ano todo economizando e buscando promoções para viagens e hospedagens mais baratas, possibilitando assim que eu pudesse viajar por uma semana inteira. Um dos destinos que mais me marcou foi a Finlândia, em 2018, pois o país é realmente deslumbrante e possui uma das florestas mais lindas que já tive a oportunidade de contemplar. Lá existem alguns parques que os turistas podem conhecer e diversos passeios que podem ser realizados. As paisagens que pude presenciar são inesquecíveis e certamente ficarão na minha memória para sempre. Contudo, a Finlândia também é um lugar cheio de mistérios. Sempre fui fascinado pelo sobrenatural e tenho uma coleção de livros sobre o tema. Sempre que viajo, procuro conhecer o folclore local e as histórias que envolvem o sobrenatural. Durante a minha viagem à Finlândia, acabei descobrindo uma lenda sobre uma criatura sobrenatural que costumava se esconder nas florestas e às vezes se aproximava de pequenos povoados no inverno, quando a neve e a névoa se predominam. A história me foi contada por um homem muito engraçado que conhecemos enquanto tomávamos uma bebida em uma pousada, onde uma família comemorava o aniversário de um senhor. O homem, filho do aniversariante, não parava de fazer perguntas e se divertir conosco quando soube que éramos brasileiros. Ele nos apresentou a todos os seus parentes e nos proporcionou uma noite inesquecível. Geralmente, os filhos eram mais reservados, mas essa era uma exceção. Eles não moravam na Finlândia, estavam apenas de passagem na Inglaterra, onde ficariam por alguns dias e passariam o Natal. Este nos contou que seu pai trabalhou muitos anos viajando por vários lugares e era um grande contador de histórias. Quando perguntei se ele conhecia alguma história assustadora, ele respondeu afirmativamente. Quando o local ficou mais vazio, ele nos apresentou seu pai e pediu para que ele contasse a história do caçador que perdeu o controle. Ele disse: "Eu contarei, mas não se assustem." Nós rimos e ele acomodou-se na cadeira, começando a contar a história. Durante minhas viagens a trabalho, tive a oportunidade de conhecer diversos lugares e pessoas. Em uma dessas viagens, fiquei hospedado em um local onde uma senhora, que já me conhecia, mostrou-me uma pedreira. O local ficava próximo a uma grande floresta, onde por várias vezes vi caçadores, mas nunca puxei conversa para saber o que estavam caçando. Certa noite, acordei com o barulho de batidas na porta. Após muita conversa, ouvi passos vindo da entrada e decidi levantar para ver o que estava acontecendo, já que era madrugada. Para minha surpresa, vi 4 homens sentados na entrada. Pareciam ser mais altos do que o normal e um deles estava jogado no chão, respirando com muita dificuldade. A senhora e o seu marido trouxeram água e toalhas, e os homens agradeceram apenas com gestos, sem conseguir falar uma palavra. Um deles tirou uma arma das costas e percebi que eram caçadores. A senhora perguntou o que havia acontecido e um deles respondeu: "Ontem encontramos algo na floresta e fomos perseguidos por ela." O dono da hospedagem pediu que eles se acalmassem e não contassem nada até que estivessem mais calmos. Depois, os homens contaram que haviam ouvido coisas na floresta desde cedo e seguido o barulho, mas a coisa parecia se esconder muito rápido sempre que estavam perto. Quando viram que a noite estava chegando, decidiram voltar para uma cabana para passar a noite, mas a coisa foi atrás deles. Enquanto estavam dentro da cabana, ouviram a criatura andando ao redor dela. Seus passos e respiração eram audíveis. A coisa arranhava o chão e as paredes da cabana e batia nos troncos das árvores. Eles ficaram deitados em completo silêncio no chão da cabana,
esperando que aquela coisa não entrasse. Ela rodeou a cabana por horas e quando finalmente se foi, eles saíram correndo por 2 horas seguidas sem parar ou descansar, com medo de que a criatura estivesse os perseguindo. O dono da hospedagem tentou acalmar os homens, lhes ofereceu uma bebida quente e levou-os até um dos quartos onde ficaram. Antes de sair pela manhã, perguntei o que os caçadores tinham visto e por que estavam tão assustados. Ela respondeu que ninguém sabe ao certo o que é, mas que se trata de uma criatura gigante, possivelmente um troll ou um pé grande. Há anos, algumas pessoas do povoado contavam uma história sobre um inverno extremamente longo, em que a neve era tão profunda que era difícil sair para longas distâncias. Uma noite, enquanto estavam nas estradas próximas ao pântano, ouviram algo se movendo. Quando olharam, viram a criatura sobre a qual os mais velhos costumavam contar histórias. Dizem que ela sai das florestas nos invernos mais frios ou quando a neve está alta, mas ninguém sabe o seu nome nem de onde ela vem. Só ouvimos relatos de pessoas que quase foram atacadas por ela. Há alguns anos, alguns homens entraram na floresta em busca da criatura, mas nunca a encontraram. Dizem que ela deve dormir escondida em algum lugar entre as pedras, mas ninguém nunca a encontrou. Meu pai e pai dele costumavam contar histórias sobre essa criatura, e agora meus filhos contam para os filhos deles. Assim será para sempre. Mas ninguém nunca parece conseguir descobrir o que essa coisa que vive na floresta realmente é. Quando eu fui embora daquela região, contei para os meus amigos o que havia ouvido, e para minha surpresa, eles já haviam ouvido falar sobre essa criatura também. Alguns dizem que é um troll e que ele não pode sair no sol, enquanto outros falam que essa criatura parecia com um pé grande. A verdade é que ninguém sabe o que é essa criatura. As pessoas têm medo e dizem que é melhor manter o máximo de silêncio quando ela está por perto. Essa história me foi contada por um senhor e lembro que minha namorada passou a noite me assustando com qualquer barulho. O folclore e as lendas desses países são muito ricos e as pessoas esperam ansiosamente por mais histórias como essa. Eu costumo dizer que o mundo é grande demais e existem lugares onde um homem nunca pôs os pés. Em um mundo tão vasto assim, é claro que não estamos sozinhos.